Então você agora vai começar a fazer atendimentos particulares dentro da enfermagem, no domicílio, e você está um pouco preocupado sobre: será que eu tenho todos os materiais que eu posso precisar ou será que tem alguns materiais que vão fazer um diferencial no meu atendimento? Eu te ajudo sobre isso logo depois da vinheta. Olá, meu nome é Daniel Espírito Santo, eu sou enfermeiro, administrador e criador da página Enfermagem Ponto Paliativo, e aqui a gente fala sobre cuidados paliativos, gerontologia, oncologia e todos os temas relacionados. No tema de hoje nós vamos falar sobre um tema mais específico, já que é uma coisa que sempre me perguntam, até porque eu também faço atendimentos particulares como enfermeiro. E é claro que a gente tem os materiais de bolso que são básicos, que você com certeza já aprendeu sobre eles até na graduação, como estetoscópios, manômetro, você ter uma caneta, você ter uma tesoura, são alguns dos materiais de bolso mais básicos, mas ainda assim eu acredito que existam alguns dispositivos, alguns materiais que talvez não tenham falado com você e que faz uma certa diferença, melhor dizendo, falando no português bem claro, pode ser que te salvem de uma roubada por você ter eles à sua disposição. O primeiro material é o capote descartável. Ah, Daniel, mas eu já vou estar atendendo no domicílio, eu já vou estar usando meu jaleco, já é o suficiente. Gente, olha só, a primeira coisa que vai servir para todos os itens que eu vou falar nessa lista. Normalmente, quando você vai para um atendimento em domicílio, você tem uma vaga noção sobre o que te espera. A menos que você esteja trabalhando em um ramo muito específico, você trabalha, por exemplo, como enfermeiro, estomaterapeuta, você vai única e exclusivamente para ver lesões e cuidados com a pele do paciente, existe a grande possibilidade de que esse paciente venha ter alguma situação que na hora você precise saber manejar e que talvez você não tenha o material à disposição. Lembrando que eu, como trabalho muito dentro dos cuidados paliativos e da gerontologia, por exemplo, uma das coisas que eu sempre estou fazendo é quebrando fecaloma, é atuando com pacientes que estão constipados há muito tempo. Muitas das vezes eu preciso fazer o clister no domicílio. Inclusive já tem um vídeo aqui em algum lugar falando sobre o manejo de fecaloma, o que é, então depois você assiste ali com calma. Então, isso é uma das coisas que eu faço muito, e muitas das vezes a sujeira acaba sendo tanta que um jaleco, só o jaleco que eu estou usando, que muitas das vezes eu vou precisar usar o restante do dia para diversos atendimentos, não vai dar vazão. Então é importante que eu tenha à minha disposição alguns capotes descartáveis. Isso também não é uma coisa extremamente cara de ser adquirida, normalmente você vai comprar um pacote e é sempre bom, porque às vezes você chega no domicílio, você descobre que aquele paciente está constipado há sabe-se lá quantos dias, você entra em contato com o médico e o médico fala: olha, realmente ele precisa que seja feito um clister, e você já está muito mais seguro. Inclusive, sempre bom lembrar, leve uma caixa de luvas. Nunca vá para um atendimento domiciliar, independente do que seja necessário no domicílio, somente levando 2 ou 4 luvas, pares de luvas. Leve sempre, se possível, uma caixa de luvas de procedimento, no mínimo. Então, alguns capotes descartáveis, guardados dentro da sua mochila, uma caixa de luva, já vão te livrar de várias roubadas. Ainda mantendo nesse tópico um pouco do clister, mas vai servir para várias outras coisas, eu recomendo sempre que você leve pelo menos uma lidocaína gel. É o tipo de material que você não vai precisar de prescrição nenhuma, é uma coisa que vai te ajudar bastante, muito provavelmente vai ajudar os seus pacientes. Porque, mais uma vez, nunca se sabe, você vai chegar no domicílio e às vezes o paciente está constipado, você vai precisar ter alguma coisa que seja um pouquinho mais anestésica para que você possa fazer um toque retal para retirada manual das fezes, por exemplo. Ou você precisa passar uma sonda vesical de demora no paciente, que no caso a lidocaína vai ser um dos materiais necessários. Ah, Daniel, mas eu vou passar uma sonda vesical de demora para um paciente que ele já tem um home care, que às vezes ele já tem tudo instalado, que aconteceu alguma coisa e eu preciso ir lá, mas já tem tudo. Ou, outra coisa que acontece bastante, a família até fala com você: a sonda já está aqui, mas na maioria das vezes a família não sabe, e nem tem por obrigação saber, todos os materiais que são necessários para a realização desse procedimento. Então, às vezes você vai chegar no domicílio, vai ter a luva estéreo, vai ter algumas gases, pode ter até a água destilada, pode ter a sonda, mas você vai falar: tá, e a lidocaína? E não tem. Então, novamente, é um material que não é difícil de ser encontrado e que não custa nada você nos seus atendimentos levar. É melhor precisar e ter do que precisar e não ter. E, na boa, já passei por algumas situações do tipo de chegar no atendimento muito cedo, ter que ligar para a farmácia 24 horas e esperar, e a entrega só começa daqui a 3 horas. Então, assim, é uma dica de amigo que eu tô te dando. É melhor ter
do que não ter. Já falei sobre elas, mas sempre lembrando da importância de que você tenha luvas de procedimento. Daniel, posso levar luvas estéreis? É claro que pode. Se você puder, tiver à sua disposição, leve. Pelo menos 2 pares, sempre recomendo. Mas no mínimo, uma caixa de luva de procedimento eu sempre recomendo. Não adianta ficar contando luva de procedimento, principalmente se você tem um fluxo muito grande de pacientes, tá bom? Não adianta você ir para um domicílio, você vai lá, eu só vou para conhecer o paciente, para me apresentar, talvez vai ser um paciente frequente meu, vai ser um paciente regular meu, e aí você leva 2 pares de luva e descobre que o paciente está constipado. Babou, provavelmente você vai correr um risco muito grande de fazer uma sujeira. Então, sempre que possível, leve uma caixa de luvas de procedimento e, se possível, uns 2 pares de luvas estéreis, que você já vai estar muito bem servido no quesito de luvas, tá bom? E, obviamente, também não vai ocupar muito espaço, não dá para ficar também melindrando sobre isso. Outro material que eu sempre recomendo, se possível que você leve, é sonda de aspiração, preferencialmente número 12, que eu tenho para mim na minha prática, que acaba sendo o número mais versátil. Daniel, mas eu sempre aprendi na graduação que o número da sonda vai ser relativo a qual procedimento eu vou realizar e a anatomia do paciente. Sim, claro, perfeito. Se possível, leve todos os números de sonda. Eu tenho vários aqui na minha casa, mas eu estou falando que, caso você não tenha no momento a possibilidade de adquirir vários materiais, a número 12 acaba sendo uma sonda muito versátil. Tanto para a realização, por exemplo, de uma aspiração, que novamente você vai às vezes chegar num domicílio que já tem um aspirador no domicílio, mas falta sonda, por exemplo. Então, assim, você fica meio perdido. Como muitas das vezes, dentro de alguns hospitais, isso é uma prática comum, a gente pode utilizar a sonda de aspiração por uma sonda vesical de alívio. Então, mais uma vez, aí quer dizer, você já tem, provavelmente nas suas mãos, uma luva estéreo, uma lidocaína, que já serve para isso, e uma sonda vesical de alívio para, muitas das vezes, o paciente, você chega lá, você está fazendo um exame físico criterioso, perfeito, você palpa um bexigoma, poxa, e aí, como é que eu resolvo? E aí você liga para o médico, e o médico vai falar, o ideal era passar uma sonda vesical de alívio, não, a gente vai precisar internar ele, e você fala, não, peraí, eu tenho todos os materiais, você quer que eu passe uma sonda de alívio nesse paciente? Pô, assim a família vai te agradecer eternamente por esse tipo de situação. Além do que, é claro, vale dizer que isso daí já vai agregar um grande valor ao seu atendimento, porque a família vai perceber, poxa, é uma pessoa que sabe o que está fazendo, já veio preparada. Eu nem sabia que tinha esse problema, mas ele já veio aqui, pô, e já trouxe tudo e já resolveu meus problemas. Então, atenção a esses detalhes. E agora eu quero falar com vocês sobre o outro dispositivo que também já salvou a minha pele algumas vezes, que é o equipo AquaFlow da Supre. E ele é um equipo que eu até já mostrei ele algumas vezes nos meus stories do Instagram, algumas pessoas já me viram utilizando ele no domicílio. E ele é um equipo muito diferente porque ele faz o fluxo de medicamentos ou de soluções de maneira segura. Justamente porque ele, se você reparar, ele tem um controlador de fluxo. Então, em muitos cenários, principalmente no domicílio, ele vai servir para substituir a bomba de infusão. E esse dispositivo ele vai te salvar porque muitas das vezes o paciente vai estar em domicílio, ele vai precisar fazer, por exemplo, uma antibiótico terapia, que vai precisar correr num tempo X, e a família não se sente segura, o paciente se imobiliza, acontece alguma coisa, altera-se o fluxo, de repente o soro está correndo mais rápido, e esse é um dispositivo que, na minha opinião, acaba servindo até como uma segurança contra isso. Ele não permite que isso aconteça, o que já faz com que ele seja um dispositivo muito bom para a gente, não é verdade? É claro que ele tem as suas particularidades. Ele, por exemplo, ele não faz uma pressão ativa para acelerar o fluxo daquele medicamento. Mas na maioria das vezes, quando você está em domicílio, você precisa fazer um antibiótico venoso, você precisa fazer alguma coisa que tenha um fluxo um pouco mais controlado, ou que você, por exemplo, não dispõe de possibilidade de ficar 24 horas no leito daquele paciente, ou aquele paciente está no home care, ele precisa de um controle mais preciso, por exemplo, com a infusão de algum medicamento ou de alguma solução, esse equipo ele vai ser um salvador da pátria. Estou te dizendo por experiência própria. Muitas das vezes você tem pacientes que, por exemplo, eles têm condição de fazer algum tratamento em domicílio e eles acabam sendo encaminhados ao hospital, ao cenário hospitalar, porque não existe disponibilidade desse tipo de material. Então, é um material salvador. Além disso, eu estou falando muito no cuidado no domicílio porque é a minha prática. Eu faço muitos atendimentos particulares. Mas pense você, se você trabalha, por exemplo, no home care, como isso facilitaria, até do ponto de vista de segurança, alguns funcionários seus.
Assim como instituições de longa permanência, eu acredito que também se beneficiariam muito de ter esse tipo de dispositivo em mãos. Às vezes você tem um paciente que ele vai precisar de uma hidratação, vai precisar realizar uma antibiótico terapia, que precisa ser num tempo um pouco mais preciso, e esse dispositivo ele acaba servindo como uma barreira de segurança. Porque se, por exemplo, vamos supor, está numa veia de um calibre muito alto, que se alguém se distrair, por exemplo, vai acelerar muito o fluxo daquele medicamento ou daquela solução, esse dispositivo já torna mais difícil que isso aconteça. Porque você, a partir do momento que você instalar ele, preencher o equipo, tudo bonitinho, e você vai escolher qual o fluxo adequado da medicação ou da solução. Inclusive, já que eu falei sobre a questão de preencher o equipo, vale lembrar que ele é muito intuitivo. Quando eu recebi ele aqui, até por acaso eu não olhei manual nem nada, eu imediatamente preenchi o equipo assim com toda a segurança do mundo. Então nesse aspecto ele não causa um estranhamento, não é como se você pegasse um equipo alienígena, uma coisa completamente diferente do que você está acostumado a ver na sua prática. Você vai reparar alguns detalhes diferentes quando você tiver de fato com ele em mãos, como por exemplo o fato de que ele pode ser tanto sistema fechado quanto sistema aberto, o fato de que ele tem uma válvula anti-refluxo que acaba servindo novamente como um dispositivo de segurança. É um material que, apesar de ser descartável, ele pode ficar, segundo a recomendação tanto do fabricante quanto da Anvisa, instalado por até 96 horas com o paciente. Então é claro que talvez você não vá utilizar esse dispositivo para fazer um fluxo de soro. Não, eu preciso correr um soro fisiológico aqui rápido no paciente em 20 minutos. Talvez não vai ser realmente o melhor dispositivo para utilizar. Mas às vezes você quer alguma coisa que seja um pouco mais suave, um pouco mais lentificada, ou precisa de maior controle no fluxo, é um dispositivo que vai te ajudar bastante. Então você vai fazer como em todos os equipos que provavelmente você já manipulou na sua vida. Você vai preencher o equipo, você vai conectar uma extremidade no acesso venoso periférico e você vai no controlador de fluxo fazer, adivinha o que? Controlar o fluxo do medicamento ou da solução de maneira adequada, da maneira que está prescrita. Ah, Daniel, mas é descartável, já não me vale a pena. Na verdade, vai continuar valendo, lembrando que muitas das vezes ele vai ter a possibilidade de estar substituindo uma bomba de infusão que é infinitamente mais cara do que um equipo descartável. Então, vale levar isso em consideração. Não estou falando para você ter 20 na sua mochila, mas eu acho que é um dispositivo que pode ser que salve a sua pele em alguns momentos, salvo, é claro, se você trabalha em uma instituição que talvez tenha uma demanda um pouco maior. Então, se você trabalha no home care, se você trabalha numa instituição de longa permanência, eu recomendo fortemente que vocês entrem em contato para ver a disponibilidade desses materiais. Normalmente o pessoal da Supre tenta estar sempre disponível para ajudar os profissionais, então acredito que vocês não terão problemas. Novamente, o contato está aqui na descrição do vídeo. Outra observação importante, apesar de adorar esse dispositivo, ele também tem as suas contraindicações, e a gente precisa deixar isso muito claro. Ele não é um material, o Aquaflow, ele não é um dispositivo ideal para ser utilizado na pediatria, na infusão de medicamentos vesicantes, de transfusões sanguíneas, de nutrição parenteral. Então precisa se ter uma certa atenção, porque apesar de ser um dispositivo muito bom, muito eficiente, maravilhoso, isso não significa que ele sirva para tudo. Então você precisa ter uma certa cautela. E eu tenho certeza que alguns de vocês já estão pensando, poxa, Daniel, e esse dispositivo ele serve para hipodermóclise, e já que você sempre fala tanto sobre isso? Então, eu posso dizer a vocês que a Supre está pesquisando com relação a isso. A princípio é um dispositivo que seria amigável para a realização dessa técnica, mas como por enquanto ainda não é uma recomendação do fabricante, eu no momento também não posso recomendar nem falar que é seguro ser utilizado para hipodermóclise. Então vamos nos manter a infusão de medicamentos e soluções na via endovenosa, tá bom? E se você chegou até aqui, não esquece de se inscrever no canal, de pouquinho em pouquinho a gente está ganhando seguidores, de curtir esse vídeo e principalmente de compartilhar esse vídeo com outros colegas. Então lembra daquele seu colega que está começando a fazer atendimentos particulares e que talvez já tenha passado um perrengue, talvez esse vídeo acabe salvando ele. Então comenta aqui embaixo se você também já passou por alguma situação do tipo em que você estava num atendimento domiciliar com o paciente, por exemplo, e que faltou um material e você pensou, caramba, isso daqui vai ser difícil de manejar. E comenta aqui embaixo que material foi esse, fala um pouco da sua história, eu acho que é importante até pra gente trocar e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!